Oi, eu sou Isabel, este é o Rio de Bells e hoje eu tô aqui para tentar falar com vocês sobre um livro conhecido como O Estrangeiro. O Estrangeiro foi uma leitura para a faculdade, foi uma leitura para o curso de letras, foi a minha primeira experiência com a escrita, histórias, estilo, características do Albert Camus e um livro e tanto. É um livro maravilhoso, sensacional e ao mesmo tempo difícil de ser abordado. E acontece que por esta ter sido uma leitura, eu tenho post-its diversos para provar, realizada para uma disciplina, do qual eu preciso realizar um trabalho final. Esse vídeo também será uma preparação, uma ordenação, organização de ideias para o trabalho, resenha crítica que eu preciso escrever. A questão de O Estrangeiro já começa pelo nome. De alguma forma, e sobre algum aspecto, a gente tem a questão do estrangeiro. O problema é pensar em quem é o estrangeiro nessa história, porque pode ser mais de um personagem, mais de um sujeito, quando analisado sobre mais de um direcionamento, visão, não sei. De forma bem resumida, aqui a gente tem um protagonista apático, um tanto quanto distanciado da vida, ele parece ter ali algum quadro de depressão ou algo do tipo, e ele acabou de perder a mãe. A mãe dele vivia ali num asilo de idosos e ela falece, o protagonista vai no enterro, fica lá um tanto quanto apático, conversa um pouco com as pessoas, mas a gente vê que alguma coisa não tá certo com ele e que, não sei, algo não se encaixa. Lá pra frente, por motivos que eu não vou destacar e que eu não vou abordar, esse mesmo sujeito, nosso protagonista, vai assassinar um árabe, um mouro, um estrangeiro, ali no país em que eles se encontram. E então ele vai ser condenado à prisão e a gente vai acompanhar as consequências disso. Acontece que o próprio ato de assassinar ali o estrangeiro parece não ter uma motivação clara, parece surgir de questões mais profundas que a gente não consegue entender e também se relaciona com a questão da luz, com a questão do sol, porque o que mais tem nesse livro, e isso já começa a me deixar bem confusa, é luz para todo lado. É luz forte, é luz fraca, é luz que cega, é luz que incomoda, é luz que traz calor, é luz que deixa a gente meio abalado, é luz que em alguns momentos vai tentar se mostrar como o motivo que levou o protagonista a assassinar o outro cara, e isso já te deixa um tanto quanto confuso sobre a própria sanidade mental do protagonista e o que essa luz toda tá querendo representar no livro, porque em alguns momentos ela surge como algo suave, como algo que parece acalmar, amenizar ali os sentimentos e as emoções e a mente do personagem, mas em outros parece que incomoda, parece que afeta, parece que irrita, parece ali virar uma chavinha e fazer com que ele se mostre como ele realmente é, ou então talvez com que ele demonstre outros elementos, aspectos, características da sua personalidade. Então a gente tem esse protagonista que aparentemente narra a história, que perdeu a mãe e que realiza ações estranhíssimas, apesar de muitas vezes comuns ao longo da história. Ele se relaciona com pessoas questionáveis, de ações duvidosas, de princípios piores ainda. Ele aceita muito facilmente tudo o que surge e se infiltra na vida dele, sejam amores, sejam amizades que na primeira conversa você sabe que não vai prestar, que vai trazer consequências ruins, e ao mesmo tempo ele acompanha e observa
atitudes e ações maldosas, cruéis, não sei muito bem como classificar, violentas talvez, e não possui qualquer reflexão, qualquer questionamento, qualquer indagação, qualquer nada sobre tudo o que acontece. Ele é extremamente passivo, ele é extremamente apático, ele aceita tudo como é e somente lá no final a gente vai entender um pouquinho de por que ele é assim e de quais seriam ali as suas filosofias e princípios de vida. O problema de O Estrangeiro, e isso não é problema algum, é que a gente tem uma história maravilhosamente construída, com uma escrita fluida, que a gente avança rapidinho pelas páginas, até porque este é um livro curto, mas repleta de estranhezas, repleta de momentos em que o leitor talvez se sinta incomodado, se sinta desconfortável, questione o que está acontecendo, sinta vontade de entrar na história e dar uns bons supapos naquele protagonista que não faz a menor noção, ou talvez faça, do que está acontecendo à sua volta. E principalmente, apesar de não ter aí grandes mistérios, é como se existisse um mistério e por isso a gente vira página atrás de página porque precisa saber como tudo aquilo vai terminar. Porque uma história que começa com uma pessoa que perdeu a mãe, que foi no enterro, que foi no velório, que lidou com tudo aquilo de uma forma muito estranha, mas quem somos nós para julgar? Que retorna para casa, segue estranho e ao mesmo tempo começa a se relacionar com pessoas esquisitas e começa a agir de forma ainda mais estranha, ou talvez já agisse assim antes e a gente não tem como saber porque a gente acompanha a história a partir de um momento muito específico da vida daquele sujeito, do momento em que ele começa a se relacionar com essas pessoas estranhas, esquisitas, questionáveis, de não tão boa índole. A coisa parece já adquirir um ar de não vai dar certo. Algo ali não vai dar bom e realmente não dá bom, porque no final ele assassina um estrangeiro. E daí a gente volta para a questão de quem realmente é o estrangeiro nessa história, porque parece-me que o estrangeiro não é o pobre coitado que foi assassinado por motivo algum, aparentemente, por essa pessoa com problemas mentais, mas sim a própria pessoa com problemas mentais, o próprio protagonista, porque ele parece não se encaixar ali, ele parece não se encaixar nele mesmo, ele parece não se encaixar em nada, é como se ele tivesse aparecido ali, não sabe lidar com seus sentimentos, não sabe lidar com a sociedade, não sabe lidar com as pessoas, aceita tudo muito facilmente, se deixa levar por coisas que não consigo aceitar devido à gratuidade, à violência, à problemática das situações e das ações e das escolhas e das consequências. Então não sei. Quem é o estrangeiro nessa história? Por que a gente tem tanta luz nessa história? O que a luz está querendo dizer? Porque ela pode ser boa e ser ruim em alguns momentos. Por que esse personagem se incomoda tanto em alguns momentos com a luz e em outros momentos não? O que acontece na cabeça do dito cujo? E por que ele tem tanto problema com a vida? Não sei. Ninguém sabe. O livro não explica. E talvez a gente nunca vai descobrir. E eu acho que esse é o ponto principal de O Estrangeiro. E é por isso que esse é um livro tão bacana, porque a gente acompanha um trecho de uma história, acha que vai descobrir alguma coisa e no final não descobre nada. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e coloca aí nos comentários se você entendeu que apesar de todos os comentários que eu fiz ao longo desse vídeo, eu tô falando bem do livro. Se você já realizou essa leitura ou tem interesse em realizar, coloca aqui nos comentários também. Vamos conversar muito mais sobre as dúvidas que esse livro traz e a gente se vê num próximo vídeo.